Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos começar a editar objetos no Maya. No outro vídeo eu falei sobre a interface, um pouco da navegação no Maya, sobre também como manipular os objetos, mover, rotacionar e escalar. E agora está faltando a parte de editar para a gente começar a modelar algumas coisas. Bem, eu vou criar um objeto qualquer aqui, vou criar uma esfera. Inclusive, uma coisa que meio que acabou faltando no outro vídeo, é que eu posso criar objetos por aqui também, pelos menus de cima. Então, não só criar, modificar também em outras coisas. Caso eu queira criar esse objeto de uma forma diferente, que eu não tenho que ficar clicando na viewport, eu posso vir aqui em Create, o tipo de objeto que eu vou usar, no caso aqui vai ser Polygon Primitives, que são os objetos mais básicos. Eu vou tirar aqui, Interactive Creation. Agora, toda vez que eu for criar algum objeto, eu posso até criar por aqui também. Aqui está todos os nomes dos objetos. Ele já cria o objeto bem no meio da nossa cena. Caso eu não queira criar a partir da onde eu clicar na cena, eu ativo aqui o Interactive Creation. Daí, toda vez que eu for criar um objeto, ele fala Drag on Grid. Arrasto aqui no grid. Ele vai criar pra gente a esfera. Beleza? Eu vou criar essa esfera aqui mesmo. Não vou deixar ela me preocupar e deixar ela tão certa. E como eu faço para manipular os atributos aqui desse objeto? Eu vou falar mover, manipular os atributos desse objeto. Por exemplo, se eu quiser que essa esfera tenha menos subdivisões, no Max a gente tinha aquele menuzinho aqui do lado, que quando a gente criava aparecia lá as opções, ou então a gente ia na abinha Modify e modificava o objeto também. Aqui no Max a gente tem o Attribute Editor, que mostra todos os atributos, mas todos mesmo, de cada objeto que a gente cria. Para habilitar ele, a gente vem aqui, Show or Hide Attribute Editor. Então, abrimos aqui, vai aparecer esse monte de menus aqui. Esse monte aqui, os 5. Mas com um monte de opções, Cada um vai ter mais uma cacetada de opções aqui. Inclusive do material, que está assimilado ao objeto. Nesse caso, para começar, eu não vou explicar tudo de uma vez aqui para vocês, para não ficar confuso. Vamos aqui no Polysphere, que é equivalente às propriedades da esfera. Caso eu tivesse criado um cubo, e aqui aparecer aqui, Polycube, então a gente moveria aqui os atributos referente ao cubo. Você percebe que apareceu os mesmos parâmetros aqui, só que relacionados a cada objeto. Você vê que o Maya, essa é uma grande diferença entre o Max e o Maya. O Maya ele tem uma workflow não linear, Eu posso mexer nisso aqui, depois trabalhar com outra coisa, depois já voltar e acertar alguma coisa de novo. Diferente do Maya, que ele segue aquela receitinha de bolo, tem que fazer tudo numa certa ordem, O Maya tem também, mas ele dá um pouquinho mais de liberdade. Então, aqui no caso da esfera, nós vamos se concentrar pelo menos aqui nesse Polysphere ou Polycube, primeiramente, Depois a gente vai vendo isso aqui conforme a necessidade. Caso eu queira aumentar o raio da esfera, tem aqui raio, Igual no Max, Aqueles parâmetros estão aqui. Diminuir os segmentos, Vem aqui, diminuir os segmentos na vertical, ou na horizontal. A gente mexe nesse parâmetro aqui. A gente consegue posicionar também isso aqui, Caso precise, a gente consegue mover por aqui também. Sei lá, colocar aqui 1, vendo que ele moveu um pouco a esfera? Colocar 5, moveu mais. Colocar menos 5, moveu para o outro lado. O mesmo serve para escala, rotação, escala e todos os atributos aqui. Aqui tem a ordem de rotação, que eu vou falar isso aqui quando a gente estiver trabalhando com animação e outras coisas, Por enquanto, vamos se focar só nessa. Aqui no cubo a mesma coisa. Caso eu queira
aumentar aqui as dimensões do cubo, né? Deixar um valor bem certo aqui, colocar 20, opa, colocar 20, 20 e 20. Tá? Subdivisões a mesma coisa. Vou colocar, sei lá, 10, 10 e 10. É exatamente como no Max, tá? E como é que eu faço para editar esses objetos para poder modelar alguma coisa, tá? Eu vou tirar essa esfera aqui e vou criar um cubo. Inclusive, eu acho que eu vou criar um cubo, opa, bem no centro aqui da cena. Vou, opa, só para ficar certinho aqui pra gente, tá? E agora eu vou... Ah, eu criei um cubo errado, tá? Desculpem. Aqui, ó. NURBS. É porque, ó, cada parâmetro tem... Cada tipo de objeto que eu posso criar tem os mesmos parâmetros, tá? E aqui vou tirar o Interactive Creation. Vou aqui em Polycube. Aumentar aqui as dimensões desse cubo aqui. Colocar 10, 10... 10 e 10. Tá? Vou ver ele aqui um pouquinho para cima. E vou deixar ele assim por enquanto, tá? Outro menu que a gente vai usar muito aqui no Maya vai ser esse aqui, ó. Channel Box e o Layer Editor, tá? Que eles ficam todos no mesmo, tá? Então aquilo, mexer nos atributos do objeto que eu quero. Mexer aqui. Opa. Quiser voltar a abinha, clica aqui, ó, 2 vezes, que vai ficar do lado. Então ficou o Channel Box que a gente abriu e o Attribute Editor. Então, eu vou até dividir aqui um pouquinho o cubo. Aqui. Acho que aí tá bom. Eu vou tirar aqui. Ou então deixa aqui que fica os dois, caso você queira trocar mais rápido. E tá, aqui, como é que eu faço para selecionar edges? Eu tenho que converter o objeto em alguma coisa, que nem no Max? Não. Aqui a gente só seleciona. Como é que eu seleciono? Seguro o botão direito do mouse e aqui aparece já, ó, todos os modos que a gente tem de seleção. Quero selecionar por vértice, já está aqui, ó. Não preciso converter o objeto que nem no Max. Ele já vem pronto para mim. Quero, sei lá, selecionar face, também já está aqui, ó. Seleciono com o botão direito do mouse. Ou então eu seleciono, eu não posso apertar aqui por causa do software que eu estou usando, que não vai parar a gravação, né? Mas F8 é equivalente ao Object Mode, que ele volta aquele modo do objeto sólido, né? Esse aqui eu não posso movimentar. F9 seria vértices, F10 edges, tá? E o F11 faces. E o F12, se eu não me engano, é os UVs, tá? Os UVs é para a gente trabalhar com mapeamento, tá? A gente vai falar sobre isso futuramente. Por hora eu vou deixar assim. Deixa eu botar aqui para o Object Mode. E aqui eu vou explicar agora também como funciona o Channel Box. O Channel Box mostra as propriedades do objeto, assim como o Attribute Editor, só que um pouco diferente. Que aqui eu posso... Seria como... se eu estivesse mexendo nas propriedades de rotação não, de movimentação, ó, que vai aparecer os valores aqui, de rotação, ó, vai aparecer os valores aqui embaixo, e de escala, tá? Esses valores ficam aqui no Channel Box, tá? Para mim poder manipular eles de uma forma mais rápida, certo? Ó, inclusive eu posso selecionar um parâmetro, selecionar com o botão do meio do mouse, eu clico aqui na Viewport, seguro o botão do meio do mouse, né, o scroll, mexo no mouse, ó, que ele vai alterar esses parâmetros aqui para mim, ó. É muito interessante isso aqui, tá? Facilita um pouco a nossa vida, caso eu queira, sei lá, mover e rotacionar ao mesmo tempo. Bem,
caso ele foi só moveu, né? Mas eu consigo mover isso aqui, mexer de uma forma um pouco mais precisa, tá? Inclusive eu consigo criar parâmetros para deixar aqui embaixo também. Eu vou explicar futuramente, quando a gente estiver trabalhando com o rig, como é que eu crio outros parâmetros aqui customizáveis para a gente trabalhar. Certo? Então eu vou voltar aqui no nosso objeto, no eixo que a gente estava trabalhando. Vou só subir ele aqui no eixo Y, né? Subir ele aqui um pouco. E vamos começar a trabalhar aqui com esse objeto, né? Vamos fazer uma casinha que a gente fez no Max. Então, a gente pode usar algumas ferramentas que tem aqui em cima também, mas eu não gosto de usar muito essas ferramentas porque eu acho algumas aqui meio contra-intuitivas. Tá? Esses ícones aqui, não, pelo menos para mim, não me ajudam muito. Tá? Então, eu gosto de vir por aqui, ó, Edit Mesh. Tá? E aqui tá todas as ferramentas que a gente pode usar para modelar. Inclusive, ó, a gente pode até tirar essa janelinha, deixando aqui um canto. Porque, como eu disse, a interface do Maya ela é um pouco mais modular do que a do Max. E aqui o que a gente vai fazer? Cut Face Tool. Tá? Fazer que nem a gente fez lá no Max. Só que a gente coloca... Opa! Daqui pra cá. Essa Cut Polygon Tool... Aliás... ela vai cortar o polígono inteiro. Não é bem o que a gente quer aqui, né? Então nós vamos entrar aqui no modo de edição de face, selecionar essa face, colocar aqui em Cut Face Tool. Então ele vai criar aqui pra gente, né? Meio de uma forma meio arbitrária também, só nessa face, tá? Ou então, o que a gente pode fazer? Vim aqui em Edges, seleciono essas duas Edges aqui. Aliás, nem precisa selecionar as duas Edges, tá? Start Loop Tool, que ele vai cortar o polígono inteiro, tá? Não se preocupem que depois a gente vai ver muitas dessas ferramentas aqui. Inclusive, pelo menos nessa versão aqui do Maya, desculpem, esse é um ponto negativo que eu acho. Eu acho que o Max, nesse sentido, ele é um pouco melhor para modelagem. Tá? O Maya ele é melhor para animação do que o Max, mas para modelagem, o Max ainda é melhor. Tá? Então, só recapitulando. Vamos vir aqui, Insert Editor. A gente pode cortar o polígono inteiro, o objeto inteiro, tá? E o Sprint Polygon cria um corte aqui, mais ou menos como a gente tinha criado no Max. Inclusive eu acho essa ferramentinha bem ruinzinha, como vocês podem ver, ó. Ela só vai a partir das edges, tá? Se não tem nenhuma edge próxima, ela meio que não corta. Por isso que geralmente eu não uso ela. E o Cut, né, que vai esse Insert Edge Loop aí, que vai cortar a partir do... que seria equivalente ao Quick Slice do Max, tá? Então beleza. Vamos voltar aqui para o modo de Edge. Vamos puxar aqui um pouquinho para cima. O Maya, eu não sei se eu vou me aprofundar tanto nessa versão aqui, porque as versões mais recentes têm umas ferramentas bem melhores para modelagem, tá? É mais para essa parte da gente de introdução mesmo, tá? Tá, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Faces, selecionar que a gente fez no Max, vou colocar aqui Extrude. Ó, ele vai aparecer esse manipulador aqui, deixa eu colocar de novo. Tá, quando a gente der um extrude aqui, ó, ele vai aparecer um manipulador aqui que eu consigo escalar, rotacionar e mover, tá? Normalmente eu vou só mover mesmo, tá?
Caso eu faça outro extrude, ó, seleciono aqui pra gente extrudar. Então, aqui, eu faço isso, ó. Inclusive eu posso fazer isso a partir, ó, se eu clicar nesse botão aqui, ele meio que centraliza aqui a seleção pra gente, tá? Pra gente conseguir rotacionar, mover, escalonar. Basicamente, eu não gosto de utilizar muito isso aqui, porque é muito fácil da gente fazer uma cagada aqui no nosso modelo, tá? Nosso objeto. Tá vendo? Como eu fiz agora. Então, vou selecionar aqui novamente face. Extrude. Vou puxar para cá. Aqui eu vou selecionar esses polígonos de cima e vamos entrar aqui na opções do extrude, mesma coisa que a gente fez no Max. Aqui eu não me lembro se tinha um extrude, pelo manipulador. Ele não tem um extrude que nem o do Max, que a gente conseguia pelos polígonos, né, ou por grupo. Por isso que eu falo, essa versão específica aqui do Maya não é tão interessante para modelagem. A galera geralmente modelava em outro software e animava no Maya nessa época. Tá? Vou dar um scale aqui, dar um extrude, colocar aqui. Agora a gente dá um scale. Agora a gente desce aqui. Mais ou menos o que a gente tinha feito no Max. Certo? Então tá aí nosso primeiro objeto modelado. Tá? Só para finalizar o vídeo, o Maya trabalha com um esquema de histórico. Tá? O que seria esse histórico? Todas as ações que eu fiz no objeto ficam armazenadas aqui no Channel Box. Tá? Quando eu seleciono o objeto, que nem a gente fez um extrude, puxou, cortou, né? Então tá tudo aqui, o extrude. Tá? Se eu deletar um desses extrudes aqui, ó, selecionar aqui, como é que eu deleto? Vou colocar aqui, ó, delete, aqui embaixo, ó, onde está o mel, delete. Ó, ele vai deletar aquele último extrude aqui que a gente fez, tá? Qual que é o problema disso aqui? O problema e a vantagem. A vantagem, como vocês viram, eu posso, sei lá, não gostei de uma parte de alguma coisa aqui que eu fiz, eu posso vir aqui, ó, vai abrir todas as opções da ferramenta para que eu possa modificar por algum motivo, tá? O problema disso é que quando eu começo a modelar e tem muitos desses inputs aqui, muitas ferramentas, muitas coisas que eu faço, você vai perceber que o seu PC vai começar a ficar lerdo, tá? E não tem um jeito de tirar isso? Tem. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Edit, tá? Opa, Edit. Aqui, ó, Delete by Type, History, tá? O que acontece aqui? Tá, a gente pode deletar só alguns atributos relacionados à modelagem ou deletar todos. Nesse caso, deixa eu até voltar aqui para o modo de objeto. Tá, deve ter ficado um corte no vídeo, porque eu sem querer, estou tão acostumado a apertar o F8 aqui quando eu estou usando Maya, que eu apertei o F8 e o vídeo parou. Tá, o mesmo atalho do software é o mesmo do Maya aqui. Então eu vou colocar aqui Delete History. Opa, foi? É porque estava polígono selecionado ali. Então Delete by Type History. Tá vendo que aqui sumiu? Agora o objeto ficou sólido, agora não tem como voltar aqueles nós. A menos que eu dê Ctrl Z, né? Daí volta. Mas caso eu não queira que volte, quer deixar o objeto daquele jeito, Edit, Delete by Type, History, que ele vai limpar o histórico de inputs aqui de coisas que eu fiz no objeto. Então basicamente é isso. Próximo vídeo nós já vamos começar a modelar uma coisinha um pouco mais complicada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal
e até o próximo vídeo.